Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Olá, tudo bem? Então, hoje, nesse momento, a gente vai começar a primeira aula do curso. É uma felicidade muito grande para nós, o Instituto Naradevachala, tá recebendo tantas inscrições de pessoas interessadas na Ayurveda. A gente não esperava que fosse tantas pessoas e ficamos muito felizes, porque o Ayurveda é uma tradição, é uma ciência, é uma filosofia maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Né? Então, o que eu queria explicar para vocês que esse curso não é um curso profissionalizante, muito longe de ser um curso profissionalizante. Esse é um curso de introdução, onde a gente vai dar bem focado para quem está começando a estudar Ayurveda, para quem é paciente de Ayurveda, quem quer entender um pouco mais do que funciona o Ayurveda, leu num artigo, numa revista, tá? E dessa forma vocês vão poder ouvir de vários profissionais alguns pontos de vista sobre o que é o Ayurveda. Este curso é 100% online, tá? Ele não tem nenhuma parte presencial e ele vai contar com diversos tipos de aula. Vão ter algumas aulas que é assim como eu estou falando com vocês, vão ter algumas aulas com slides, né? Algumas aulas que são como se fossem entrevistas com os professores. Eu tenho certeza que vocês vão adorar mesmo. Eu separei assim a dedo os professores amigos, são meus professores, né? Então a ideia é montar um curso bem bacana para vocês, tá bom? Espero que vocês curtam muito, tá? E assistam com bastante atenção. Todas as aulas, assistam mais do que uma vez, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Divirtam-se antes de tudo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Namastê. Olá, namastê. Meu nome é Eric Schultz, sou um dos professores do curso e hoje eu estarei iniciando essas atividades ministrando a aula sobre Maulikya Siddhanta, que é traduzido de forma livre como Fundamentos do Ayurveda. Bom, esse tema, Fundamentos, é um tema muito importante, mesmo se você esteja fazendo um curso como esse de introdução, ou mesmo para quem for fazer um curso de formação profissional no Brasil, na Índia ou em qualquer outro país. Os fundamentos, de acordo com a Ayurveda, são a base para que a gente consiga entender essa filosofia milenar e assim consigamos entender como funciona todo o aspecto geral do Ayurveda. Perfeito? Então, como vocês viram, essa aula vai ter o slide aí do lado, vai estar aparecendo a minha imagem e do lado vai estar aparecendo o slide. Assim vocês vão conseguir observar algumas imagens e algumas palavras que têm um pouquinho mais de dificuldade para nós ocidentais e brasileiros entendermos, com a sua tradução embaixo. Bom, para começar o curso, como é de praxe em qualquer curso de Ayurveda, nós sempre realizamos o mantra Adamvamtare. Então eu pediria que por alguns minutos a gente feche os olhos, coloquemos as nossas mãos frente ao coração espiritual, em Pranam Mudra, e mentalmente nós façamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya Damvamtarye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bem, esse mantra, como está a tradução aí para vocês, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Damvamtarye Amrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti.
Essa tradução é uma tradução livre que vocês podem encontrar na internet, uma tradução feita pela professora Glória Arieira, do Rio de Janeiro. E a tradução é feita da seguinte forma: minhas saudações ao Sr. Dhanvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que é o Senhor de todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em uma das suas mãos o pote do néctar da imortalidade. E no final, paz, paz, paz. Bom, mas para você que é leigo, né, a maioria das pessoas que já estuda Ayurveda tem uma ideia de quem é, mas quem é Dhanvantari? Por que a gente está fazendo um mantra Dhanvantari, né? Dhanvantari é esse ser que está nessa imagem que vocês estão vendo agora. Dhanvantari é considerado o pai do Ayurveda, né, o senhor do Ayurveda. Vejamos, quando a gente fala numa deidade, num deus, como é colocado no Ayurveda, por favor, a forma mais simples que vocês têm de entender isso, não imaginem que esses deuses necessariamente existiram, né? Antes de tudo, são seres celestiais, né? Mas é uma forma representativa do poder que a gente tem dentro de nós. Então, por exemplo, Dhanvantari significa a força que nós temos dentro de nós, o poder que o ser humano possui de cura, né? De levar ao equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Então, na sua imagem, ele representa as suas potencialidades, que nós também temos dentro de nós, né? Então, a gente vê na mão direita dele superior, ele segurando um shanka, né? Que é uma concha, né? Um búzio, como algumas pessoas colocam, né? O shanka, dentro do Ayurveda, ele representa o elemento éter, ou espaço, que a gente chama de akasha, porque quando você corta um pedacinho dele, a gente assopra, ele faz um som, né? E esse som significa vibração, onde abre o espaço, né? A função de espaço. A gente vai falar muito disso no curso, porque é uma das funções dentro do Ayurveda. Ele representa também o local onde eram guardados as ervas, né, onde eram guardadas as ervas dentro do Ayurveda. Numa época remota do Ayurveda, não existiam potes, não existiam vidros, nada disso. Então eles tinham que ter alguma forma de guardar as medicinas, os seus compostos. Então dentro da concha era colocado a erva, tapa-se com barro, e isso poderia ser guardado durante muitos e muitos anos, né? Vocês olhando a imagem, na mão superior, na mão esquerda superior, ele tem um pote na mão. Esse pote é chamado de kalasha. Kalasha significa pote. E dentro do kalasha tem uma das coisas mais incríveis do Ayurveda, que é chamado de Amrit, que é o néctar divino, ou conhecido também como néctar da imortalidade, né? O que muitas tradições no mundo inteiro acabam sempre falando. Na sua mão direita inferior, ele vem segurando livros, né? Esses livros significam samhitas, né? Samhitas são os livros sagrados ayurvédicos, tá? E na mão esquerda inferior ele vem representando pelo Aushadha, que é a medicina, né? Através de ervas. Em alguns desenhos também ele vem com uma sanguessuga, que significa os tratamentos. Então aí está Dhanvantari. Dhanvantari, a história de Dhanvantari, de como veio à Terra, que vocês podem ver nessa imagem, ele está bem no centro, né? Ele está bem aqui ao centro. Dhanvantari, ele representa a cura dentro de nós. Essa daqui é uma passagem do Vishnu Purana, tá no Bhagavatam também, onde diz como surgiu Dhanvantari na Terra. E é engraçado porque aparece essa mesma história em vários livros, e mudando uma coisinha ou outra, tá? Mas o interessante é a gente entender o contexto geral da história. O contexto geral da história seria os deuses e os demônios, entre aspas, tá? Mas esse significado dessa história não é que existam deuses e demônios, é para representar dentro de nós, né, o famoso certo e errado, né? O demônio ou Deus dentro de nós, ou como tem aqueles desenhos, né, que fica um diabinho e um anjinho do lado, né? Lógico que isso são só representações sociais, mas aquilo que existe dentro de nós mesmo, né? E dentro dessas aparições surge Dhanvantari. É bem interessante, tem toda uma história mitológica, eles batendo o centro do universo, esse centro do universo que é o Monte Meru, ele vai batendo o oceano de leite, que é
que é o próprio universo, e desse oceano de leite vai aparecendo vários deuses e seres celestiais, né, como vocês podem ver nessa imagem. Né? É uma história muito bonita que vocês podem encontrar em algum desses livros. E é nesse momento onde surge Dhanvantari. Tem diversas outras histórias onde ele correndo dos Asuras que queriam que seriam representando os demônios. Eu ponho entre aspas porque na mitologia védica o demônio não é a mesma representatividade que a gente tem na mitologia ocidental moderna. Mas é bem interessante que algumas gotas caem na terra, e esses locais são locais sagrados até hoje na Índia, onde as pessoas vão fazer peregrinações para beber a água desses locais onde caem essas gotas, porque cura qualquer coisa dentro da história mítica indiana. Né? Então, Dhanvantari tem uma representatividade muito grande para nós, né? Como o Senhor da saúde, o Senhor da cura. E daqui um pouquinho a gente vai entender nessa aula, até a terceira aula a gente vai estar falando de vários assuntos que são correlatos, né? Mas vai ser interessante porque a gente vai entender bastante como funciona a mentalidade do Ayurveda, né? De cura, do que é saúde, do que é doença, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que entender bastante. Né, quando a gente está em desarmonia, o que é essa desarmonia, de onde veio, etc, etc. E Dhanvantari tem um papel fundamental nisso. Por isso que a gente sempre louva Dhanvantari. Né? Aqui tem alguns pontos de extrema importância para vocês que estão estudando Ayurveda. Né? Vocês que vão acompanhar esse curso agora, semanalmente, que a gente vai estar agora do mês de outubro, mês de setembro, outubro e um pedacinho de novembro. E mesmo os alunos que venham assistir esse curso depois, que já vai estar gravado. Né? Assistir a aula online, né, vocês podem ler que eu coloco vários pontos aí, para muita gente é fácil, mas para outras não. Então a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é o comprometimento com o Ayurveda. Eu quero estudar Ayurveda, então eu vou estudar Ayurveda. Né? Vou me dedicar a isso, eu não vou fazer isso como um curso qualquer. O Ayurveda não é uma ciência que vai entrar como uma osmose, né, dessa forma na nossa mente, muito pelo contrário, tá? E se dedicar mesmo e ter como prioridade isso. Quando a gente for estudar, sabe, eu tô aqui na frente do computador agora gravando essa aula, eu tô me dedicando a essa aula, eu me dediquei a estudar, eu parei, fui no banheiro antes, me dediquei, desliguei meu telefone, estou focado em gravar essa aula. Quando eu vou estudar, eu faço vários cursos online, eu desligo o telefone, faço tudo, vou no banheiro antes, foco, só vou fazer isso. Não vou ficar ouvindo o professor mexendo no celular, sabe, puxando e-mail. Dessa forma a gente não consegue estudar, tá? E cada aula assista pelo menos 2 vezes, é bem importante isso, dentro de um tempo, por exemplo, de uma semana, assista assim 2 vezes a aula. Não assista essa aula e já vai assistir a outra em seguida. Sabe? Tente assistir essa aula uma vez, pule um dia, assiste de novo, aí depois você vai assistir a outra. São muitas informações que a gente dá online, a gente acaba comprimindo aulas muito grandes na forma online, porque não tem perguntas de alunos, tá? Então, é muita informação, vai com calma, muita calma, né? A gente tem que ter o nosso botãozinho do discernimento ligado, porque mesmo, eu vou falar muito na aula 2 de hoje, né, desse primeiro módulo, dessa primeira sequência, sobre essa questão do discernimento que a gente precisa ter ao aplicar o Ayurveda no Ocidente. Né? E a gente precisa ter muito discernimento, porque mesmo eu que tento ao máximo aplicar o Ayurveda no Brasil com uma linguagem brasileira, por a gente estudar muito Ayurveda dentro do sânscrito e da linguagem indiana, a gente acaba cometendo muitas gafes e ficando muito dentro ainda de uma cultura indiana, né? E é justamente o que a gente tenta evitar. Então, vamos ter um pouco de discernimento, sempre colocar os ensinamentos numa balança, né? Ninguém é o dono da verdade, eu não sou, ninguém é, né? Isso é bem importante a gente falar no Ayurveda. O Eric falou aquilo no vídeo, então tá certo, o que o outro professor falou tá errado, ou vice-versa. Isso não existe no Ayurveda, por favor, tá? Eu tô cansado de ver isso no meio do yoga, e no meio do Ayurveda tá começando a acontecer também. Isso não existe, por favor. A cultura védica, ela mostra para nós um mundo de possibilidades, e pontos de vista diferentes sempre estão vindo para agregar, né, para somar e não dividir. Não existe como a gente dividir. Né? O meu professor sempre diz,
quem estuda a cultura védica e divide ainda não entendeu nada da cultura védica. Muito pelo contrário, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Lembrar que toda aula é feita pelo ambiente virtual, então a gente, para fazer a aula, a gente tem que sempre estar atento, não esquecer a nossa senha, não esquecer o nosso login, tá entrando sempre, né? Não deixar mais do que uma semana sem assistir a aula, isso é muito importante, tá? Estudar em casa, então, além das aulas, tentar pesquisar, tentar analisar. Eu vou dar algumas dicas de livros, algumas dicas importantes, tá? E, como vocês sabem, a gente vai ter ambientes para se comunicar, os alunos e tudo mais, respeitar os colegas, respeitar todos os professores, né? Cuidado com as perguntas, né? A gente está se dedicando a esse curso online gratuito, tá? Então, a gente está assim, doando o nosso tempo para divulgar o Ayurveda, para que vocês tenham mais conhecimento do Ayurveda, que o Ayurveda possa se popularizar, tá? Isso é muito importante para a gente desenvolver um bom curso. Bem, como vocês sabem, né, ou estão lendo aí do lado, o Ayurveda vem de um idioma chamado sânscrito, ou sanskritam, né? A palavra Ayurveda, o significado da palavra Ayurveda é dividido em duas palavras, como vocês podem ver, Ayur e Veda. Ayur significa vida. É bem interessante, né? Ayur, vida, né? Seria praticamente sinônimos, né? Ayur, vida, né? Tem uma escola de amigos nossos no Chile que o nome é esse, né? Muito propício. E Veda significa conhecimento, verdade. Algumas pessoas traduzem Veda como ciência. Está totalmente correto também. Eu procuro não colocar sempre, porque há muita confusão na mente das pessoas. Quando a gente fala ciência, as pessoas já acham que a gente está falando de ciência moderna, física, matemática, química, né? Não, a gente está falando de ciência no linguajar mais original da palavra. Ciência significa conhecimento ou verdade, certo? Então, quando a tradução correta para a palavra Ayurveda é a ciência da vida, é a sabedoria da vida, o conhecimento da vida, né? É bem interessante. E de onde vem esse conhecimento? Esse conhecimento, antes de tudo, antes de eu explicar um pouquinho da história, de onde vem e das suas influências, eu devo lembrar para vocês que o Ayurveda ele faz parte de um grupo de conhecimentos que nós chamamos dentro da Índia antiga de Sanatana Dharma. É dado outros nomes para isso, como Yoga Brahma Vidya e outros nomes mais, a gente vai encontrar diversos nomes. Mas Sanatana Dharma é o nome mais comum. O que é Sanatana Dharma? Modernamente, né, teve um autor, se eu não me engano, eu tenho até o livro dele aqui, que eu não lembro onde está, né, que ele dá um autor moderno, se eu não me engano, Arthur Fosclay, alguma coisa do gênero. Ele traduz esse nome como sabedoria perene, né? Aquela sabedoria eterna, né? Então, porque Sanatana significa eterno e Dharma lei, né? Então seria a lei eterna, né? Então essa sabedoria perene, né, que é chamada de Sanatana Dharma, você vê que recebe outros nomes, como vocês podem ler, é graças a esse tipo de conhecimento que o Ayurveda chegou até os nossos dias. Porque como ela é eterna, né, ela pode ser em qualquer lugar do mundo. Ela é aquela sabedoria que simplesmente ela nasce. Ela se desenvolve e nasce. Ela não é criada de uma forma mecânica. Né? Ela é gerada de uma forma totalmente orgânica. Ela simplesmente é. Através da observação e da experiência, ela acaba sendo criada e ela vai gerando novos filhos e se desenvolvendo de acordo com as experiências e as mudanças naturais das observações que as pessoas vão tendo e das novas observações de mundo, né, e das novas pessoas. Isso é muito interessante dentro do Ayurveda, é algo incrível, né? O Ayurveda está ligado a esse Sanatana Dharma, que está ligado a diversas outras tradições da Índia. Né? Então eu tinha que estar citando isso para a gente entender da onde sai isso. Tá? Então esse Sanatana Dharma, né, como eu estava dizendo para vocês, né, começa com uma revelação divina nas suas diversas formas, né, e não é a base do assunto aqui, mas também a gente poderia discutir bastante aqui o que é revelação divina. Né? Existem muitos pontos de vista, né? Alguns vão falar que revelação divina, a pessoa vai meditar e simplesmente o conhecimento vai vir do divino para ela,
como outras pessoas vão falar que eu meditando e encontrando esse conhecimento dentro de mim, dentro do meu átomo, do meu ser mais puro, isso também vai ser uma revelação divina. E também está correto esse ponto de vista. Né? Então a gente vai ter diversos pontos de vista falando a mesma coisa. Né? É a base de todo o conhecimento, porque é um conhecimento puro, né? É um conhecimento simples, é aquilo que simplesmente é e não tem o que se discutir com aquilo. Por exemplo, a chuva é molhada, ponto final. Né? Não tem a chuva é seca. Né? Não tem lógica nenhuma falar que a chuva é seca. A chuva é molhada e ponto final. Né? A luz clareia, né? E ponto final. Né? O fogo queima. Né? Então isso é a base de todo conhecimento. Esse tipo de conhecimento é eterno, indissolúvel. Pode ter o conhecimento, a ciência que for, né? Pode ter uma variação disso, mas sempre esse conhecimento vai ser a base de toda essa filosofia. Né? E quando, de acordo com a tradição, quando a população começa a se afastar desse conhecimento tradicional, né? É bem interessante isso, que é esse momento onde vem os avataras, onde vem os grandes nomes como Cristo, Jesus, Jesus Cristo, Krishna, Buda, Vishnu, Shiva, Maomé e o nome que você quiser dar, não tem problema nenhum. Quando eles vêm para a humanidade nos ensinar alguma coisa, é nos reaproximar, reaproximar a população desse conhecimento divino que é o Sanatana Dharma. Aqui tem uma frase muito interessante que está no Sanatana Dharma Dipika, que é um livro bem famoso da linhagem que eu sigo. Esse aqui é um grande guru para nós, que ele fala assim: aquele Dharma que é imperecível em todo tempo e lugar, que conserva a mesma forma em todas as partes, que gera iguais ideias e compreensão, que é eterno e constante, que está livre de defeitos, que promove a felicidade a todos os mundos, serve a todos e a cada um, e cuja origem está em Brahm, né? Que é a criação. Então Sanatana Dharma é aquilo que é tudo. Né? Então Sanatana Dharma não é aquilo que nasce na Índia. Por exemplo, um conhecimento nativo norte-americano é Sanatana Dharma, conhecimento nativo na Europa é Sanatana Dharma, na América do Sul é Sanatana Dharma, e assim sucessivamente. Né? Então a gente não pode ser exclusivista e chamar que esse conhecimento só pode ter nascido na Índia. Não, a gente tem que entender o conceito. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso nas aulas. O importante do Ayurveda é a gente entender o conceito, tá? O conceito é o mais importante. Para a gente entender o conceito do Ayurveda, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é se o Ayurveda é indiano, né? Porque há uma grande confusão no Ayurveda, né? Nos dias atuais. No segundo vídeo dessa primeira sequência, eu vou falar muito sobre isso, né? Se é possível aplicar um Ayurveda nos dias atuais no Brasil. Para isso a gente tem que entender esse conceito. O Ayurveda é indiano? Se a gente for analisar friamente, não, ele não é indiano. O conceito nasceu na Índia, mas o Ayurveda pode ser aplicado a qualquer momento, local e circunstância. A gente tem que entender a filosofia que está por detrás do Ayurveda. Essa filosofia sim nasceu na Índia, mas o Ayurveda, o princípio do Ayurveda, que é a observação da natureza e entender que nós seres humanos fazemos parte dessa natureza, está em todo lugar. Né? Se você for por meio da floresta amazônica, que eu já tive o prazer de estar lá, vivendo numa aldeia, vocês vão ver que a ideia deles de viver é a mesma dentro do Ayurveda. Né? É seguir o fluxo da natureza, comer alimentos da estação, pensar de acordo com a natureza. Né? Então é bem interessante isso. Né? O Ayurveda não é indiano justamente por isso tudo que eu estou falando, né? Historicamente, estou falando das medicinas nativas, como, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é bem comum. Eu dou sempre para os meus alunos e pacientes. Quem nunca no Brasil, nosso avô, nossa mãe, deu uma colher de óleo de rícino para a gente beber, né? Ou para soltar o intestino porque está com o intestino preso. Essa pessoa não precisa ter estudado a Ayurveda, e esse é um princípio, é uma medicina que a gente usa dentro do Ayurveda para o mesmo fim. Né? Nenhuma mulher que está assistindo com cólica de ciclo menstrual, da menstruação, a mãe, ou a avó, ou alguém próximo dê um chá de boldo ou um chá amargo para essa mulher, né? Porque é para apaziguar isso. Isso se faz também no Ayurveda?
Mas essa pessoa tem que ter estudado Ayurveda para fazer isso? Lógico que não, né? Porque isso tudo é empírico, isso tudo está em todo lugar, né? Esse conhecimento está em todo lugar. A diferença é que os indianos deram um nome para isso, sistematizaram isso, organizaram isso. Essa é a grande diferença, tá? Falando da coincidência e da sincronicidade do universo, né? E aí vem a pergunta que sempre fazem, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês também vão fazer. O Ayurveda, ele tem quantos mil anos, afinal? 3.000 anos, 5.000 anos, 7.000 anos, nasceu com a humanidade? Não, o Ayurveda tem 2.000 anos. Essa é uma dúvida, né, que os próprios historiadores dizem, né? A gente tem que partir do princípio que o Ayurveda, vocês vão lendo aí do lado, o Ayurveda ele nasce de um princípio. Ele não nasce assim, simplesmente, puf, nasceu o Ayurveda. Não, o Ayurveda ele é baseado num outro sistema, né, num sistema védico, né, que é baseado nos Vedas, que a gente vai falar daqui um pouquinho, e o nosso amigo Jonas Massetti vai falar bastante sobre isso. Né, o primeiro convidado do curso. É interessante entender dois princípios. O Ayurveda ele não nasce junto com os Vedas, né? Ele é baseado nos Vedas para nascer. São duas coisas diferentes. É a mesma coisa que eu falar que futebol tem 2.000 anos. O futebol ele é baseado num outro esporte que tinha 2.000 anos e o futebol foi se desenvolvendo, né? Então são duas coisas. A gente pode falar o Ayurveda é baseado num sistema de 4, 5.000 anos ou o Ayurveda tem 3.000 anos. São duas coisas diferentes. O Ayurveda é baseado num sistema de 5.000 anos e ele sistematizado, ele tem 3.000 anos, né? Então, o Ayurveda ele veio até nós através das revelações dos Vedas, né? Os Vaidyas, de uma forma muito... Vaidyas, que são médicos ayurvédicos, os rishis são sábios, observando essa literatura antiga, conseguiu estudar e retirar o Ayurveda de lá de dentro. Né, o que é muito interessante. Então, nada melhor para falar sobre esse assunto do que o professor Jonas Massetti. Para falar sobre ele, eu tenho que falar uma coisa bem importante. Uma das pessoas que me inspiraram para fazer esse curso, né, foi ele. Quando eu conheci ele na Índia, ele estava fazendo o curso no Arshavidya Gurukulam, que é o conhecido como Ashram Swami Dayananda, bem pertinho do IVP, que é a escola que a gente leva os alunos e tem os parceiros lá, e eu vou todos os anos, os nossos amigos e tudo mais. E quando ele, lá da Índia ainda, ele começou a fazer, na época, satsang online, a ideia foi muito legal, e eu comecei a assistir as aulas, depois veio o curso de Vedanta online, e eu me inspirei muito nessa ideia, essa ideia de levar de forma simples para a população brasileira esse conhecimento védico. E eu não convidei ele só por causa disso, eu convidei ele também porque ele é um excelente professor, ele tem uma linguagem muito simples para nos explicar, né, sobre a questão dos Vedas, né, de como surgiu o Ayurveda dentro do Atharva Veda, que vocês vão ver daqui um pouquinho, né? Então eu peço que vocês fiquem com ele e daqui um pouquinho a gente volta, tá bom? Namastê!